Estou passando aqui hoje para falar sobre extracurriculares, né? Como que turbina o currículo de vocês para o mestrado. E eu gostaria de falar algumas coisas que são meus pontos de vista, é claro, né? Sobre o que as universidades no exterior valorizam, quais que são algumas ideias do que você pode fazer, né? Eu fiz algumas pesquisas ali nos stories e a maioria das pessoas falou que é estudante ainda de direito, né? Ou bacharel em direito, né? Então, a minoria das pessoas que respondeu a pesquisa era advogado. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi falar um pouco sobre as duas coisas, né? Falar a maioria das coisas sobre quais que são extracurriculares e atividades voluntárias que você pode fazer ainda na faculdade, e aí outras atividades, né, extracurriculares, também trabalho voluntário, que você pode fazer já sendo advogado. Sendo, né, ambas as atividades importantes, né, e atividades que podem dar um peso a mais para o seu currículo, né, mostrar assim, um pouco mais da sua capacidade de comprometimento, da sua capacidade de liderança, vários aspectos que realmente são coisas que você quer demonstrar na hora que você faz uma candidatura para estudar fora. Então é um pouco sobre isso que eu vou falar nessa live hoje, tá? E aí, gente, se vocês tiverem perguntas, vai mandando aí, né? Como eu sempre digo, às vezes eu não consigo responder na hora, para não parar um conteúdo no meio, mas aí lá no final da live eu sempre respondo, né? Então fiquem à vontade para mandar eventuais perguntas que vocês tenham, mas é sobre isso que eu vou falar, então como ajudar a ter um currículo turbinado, né? Ok? Então, gente, para começar, né, falando sobre estudantes de direito, para quem ainda está na faculdade, para quem ainda é estudante, né, existem várias possibilidades, existem um pouco mais de possibilidades ainda para quem ainda está na faculdade, mas não se preocupe, né, isso de fazer atividade voluntária não é nada limitado, então existem muitas opções, só que existem opções que são específicas para a universidade, mas isso não é um problema se você já terminou a faculdade, não pense nisso, tá? Começando então, gente, falando sobre extracurriculares, primeiro nós temos a iniciação científica. E a possibilidade de fazer iniciação científica geralmente está relacionada a ser um estudante de graduação, né? Um estudante de bacharelado, enfim, acho que licenciatura da mesma forma. E o que tem que fazer, né? Então depende muito de universidade para universidade, mas eu vou falar alguns aspectos gerais, né? E quem está assistindo, se vocês quiserem já comentar que eu já falo e fica gravado e a galera depois consegue ver também. Na universidade onde eu estudo, é publicado um edital, e aí as pessoas têm que se inscrever, né, mandar um projeto de pesquisa junto com o professor já, para que você possa, então, fazer parte da turma de iniciação científica. Eu faço relações internacionais, como vocês sabem, né, além de direito. Na Universidade de Relações Internacionais existem duas modalidades de bolsistas da PIBIC, que é a iniciação científica, que são os bolsistas, então, de iniciação científica, e também tem os pesquisadores voluntários, né, os iniciandos científicos voluntários. Eu fui iniciando científico voluntário por 2 anos, participei da iniciação científica de forma voluntária, e foi uma oportunidade maravilhosa para entender um pouco melhor o mundo da pesquisa científica, para poder entender como que funcionavam congressos, questão de publicação de artigo, tudo isso. E, felizmente, né, isso me rendeu várias publicações ali e questões que me ajudam muito ainda hoje, né? Olha só, vou ler aqui um comentário aqui do @arotina jurídica. Bom, fazer na área que você quer se candidatar para direito em algumas universidades para se candidatar valoriza mais a depender da área. @arotina jurídica também falou, eu sou voluntário, é maravilhoso. Perfeito, muito obrigado. Faz muito sentido, perfeito. O que acontece? Na iniciação científica, né, geralmente você consegue escolher um grupo de pesquisa específico do que você quer estudar. Eu fiz iniciação científica em direitos humanos. Então, tudo aquilo que meu professor passava, né, as fontes de pesquisa, as doutrinas, as jurisprudências, tudo isso estava muito relacionado à questão específica dos direitos humanos. Então, depende realmente, né, do que você quer fazer, do que você quer estudar, para você conseguir focar desde o início, né? Mas, como eu disse também no início da live, né, eu acho super legal explorar áreas diferentes, né? Então, talvez você começou a fazer uma iniciação científica em direito tributário e aí percebeu que realmente essa não é a área do direito para você. Isso também conta como autoconhecimento, conta como uma oportunidade de fazer iniciação científica de igual forma, mas também da forma que você conta essa história, né, da forma que você usa o storytelling ao seu favor, você pode explicar também que você usou um tempo para explorar uma área e aí você teve certeza que isso não era o que você queria explorar. E por isso que você tem certeza da área que você quer explorar no seu mestrado,
porque você já viu que as outras áreas não são o que você queria, você testou essa área do mestrado e é com isso que você quer trabalhar, né? Depois de ter experimentado, ter exposição a outras áreas, foi isso que você escolheu. Então, esse seria um primeiro ponto, né, referente na iniciação científica. E as publicações, né, elas tendem a, sim, dar uma valorizada no seu currículo, né? A gente já falou que os LLMs não são mestrados acadêmicos, né? Eles não têm um foco na publicação e na pesquisa tão grande quanto os mestrados aqui no Brasil, mas, de igual forma, eles são importantes, sim. Publicar, de forma geral, é algo que traz, sim, uma relevância maior para a sua candidatura, né? Mas, como a gente sempre fala, isso não desqualifica você, né? Sempre há uma análise que ela é geral, assim, ela identifica vários aspectos de quem você é, do seu potencial, então não ter publicado não impede que você estude fora de forma alguma. É só apenas uma outra coisa muito conveniente, né? Com frequência eu também falo sobre as notas aqui, né? Muita gente me manda mensagem preocupado, não tive notas muito boas durante a graduação, ainda tenho chance. E sim, com certeza, né? As candidaturas, elas são olhadas de forma muito... uma forma assim muito mais geral, né? Conhecer o candidato em diversos aspectos, né? Uma forma sistêmica, acho que seria a palavra mais conveniente. Então, independente das suas notas serem altas, você ainda consegue fazer uma candidatura que seja competitiva, tendo notas não tão boas, né? Não sendo aluno nota 10. Mas, assim como as publicações, é sempre um extra, né? Então, eu nunca vi alguém que se deu mal por ter nota alta, né? Eu nunca vi alguém que perdeu oportunidades por ter publicação. Então, esses são alguns pontos, né, que fazem com que ter publicação, ter nota alta, sejam coisas que você pode valorizar, coisas que, se ainda dá tempo, vale a pena correr atrás, mas são coisas que não desqualificam a sua candidatura, ok? Bom, outro ponto que pode ser muito conveniente é a questão da empresa júnior. Então, existem algumas universidades, né, quase todas, que têm essa possibilidade de fazer o estágio, ou, né, enfim, de como quer que chamem, né, às vezes não chama de estágio, não vale como estágio, é só trabalho voluntário, junto à empresa júnior da universidade. Então, isso é uma outra opção de algo que vocês podem fazer como extracurricular, e é algo que pode ensinar várias coisas, né, e nessa narrativa, na hora de contar na sua carta de motivação, você pode explicar por que isso fez a diferença, né, qual que foi a situação que você foi colocado, qual que era a tua tarefa, qual ação você tomou e quais resultados você trouxe para a empresa júnior da sua universidade. Então, né, a empresa júnior é outra coisa que é super conveniente. O que mais, né, gente? Também tem os centros estudantis ou os diretórios de estudantes, diretórios acadêmicos, em várias universidades que possibilitam a participação dos estudantes também. Então, essa é uma outra oportunidade de fazer trabalho voluntário, né, dedicar mais um tempo da sua semana para fazer uma atividade extra, e também uma atividade que pode, dependendo da forma que você narrar ela, ser algo que vem muito acrescentar para a sua candidatura. Antes de acrescentar para a sua candidatura, é importante que cada uma dessas atividades também, elas sejam importantes para você e realmente ensinem alguma coisa para você, né? Que você possa se esforçar para, à medida que você participa de atividades diferentes, você consiga aprender com elas também, para que não seja apenas você faz alguma coisa, né? Eu faço atividade voluntária apenas porque eu quero fazer um mestrado no exterior. Não, de forma alguma, né? Não é isso que eu estou querendo recomendar. Eu quero apenas que vocês possam aproveitar ao máximo essas oportunidades para que realmente vocês possam, né, experimentar essa mudança que pode acontecer em vocês, né? A mudança que pode acontecer na vida de vocês à medida que vocês participam dessas atividades. Bom, vamos ver mais algumas atividades aqui que eu coloquei. Eu separei aqui também outras coisas que eu fiz, né? Então, quando eu estava lá no ensino fundamental, eu participei como voluntário de uma ONG, chamada ONG Gato do Mato. E foi uma oportunidade super bacana. E o que eu, né, tenho a pensar sobre isso? O que acontece? Foi uma oportunidade muito legal para aquele momento, né? E eu conseguia fazer as atividades que eu precisava durante aquele momento da minha vida. E foi uma atividade que me ensinou muito. Aprendi sobre vários pontos diferentes aí, de questão de meio ambiente, de questão de administração geral, de ONGs. Também tive a oportunidade de participar de várias reuniões, aquelas reuniões onde se faz uma nova ata e tudo mais. Então, foram coisas que foram me ensinando, né, habilidades diferentes, essas atividades. Então, por isso que o trabalho voluntário tende a trazer tudo isso, né, tende a trazer oportunidades de crescimento. E também trazem, né, a noção de que pessoas que dão de volta para a comunidade tendem a continuar dando de volta para a comunidade durante a vida. Então, se quando você era jovem, você já fazia um trabalho voluntário, você já doava um pouco do seu tempo, é algo que
pode demonstrar que no futuro você vai seguir esse mesmo padrão e vai poder ainda beneficiar outras pessoas, né, da sua comunidade depois de receber uma educação de primeiro mundo, né, uma educação nos Estados Unidos, por exemplo, né, de um país já desenvolvido, né, que investe muito na pesquisa, muito na academia. Então, isso que faz com que essa oportunidade seja muito conveniente, seja algo que vocês devem buscar, né? Com o trabalho voluntário, essa oportunidade de dar de volta para a comunidade, né? Isso que é muito valorizado na questão do trabalho voluntário, é a ideia de você dar de volta para a sua comunidade, né? Devolver aquilo que você recebeu. Bom, além disso, ainda tem oportunidades pro bono para os advogados, né? Existem várias instituições que ajudam a administrar causas pro bono, assim como também existem advogados que fazem o trabalho pro bono sem necessariamente estarem vinculados a qualquer tipo de instituição. Então, apenas pelo fato do advogado fazer esse trabalho, né, já é considerado pro bono, é claro, né? E existem algumas instituições que ajudam nesse sentido, né? Então, olha, eu sou advogado, mas eu não faço ideia como que eu faço trabalho pro bono, né? Eu também não quero que isso venha a atrapalhar a minha forma de renda, não sei como administrar, não sei como funciona. Então, existem instituições diferentes que ajudam os advogados apresentando oportunidades para trabalho pro bono, apresentando mais detalhes, apresentando a possibilidade de fazer networking com outros advogados que já trabalham e já atuam com pro bono, de forma que você consiga administrar isso de forma melhor, né? Então, existe, por exemplo, a J. Reuben Clark Law Society, que a sigla dela seria, né, JRCLS. E a J. Reuben Clark Law Society é uma organização que está aqui no Brasil estabelecida, né? Eu vou fazer uma live com o diretor da J. Reuben Clark falando sobre as oportunidades de serviço pro bono, mas o legal da J. Reuben Clark é que eles trazem oportunidades de serviço pro bono não somente para advogados, mas estudantes também têm a oportunidade de fazer trabalho voluntário na J. Reuben Clark Law Society. E isso é uma oportunidade super bacana, é um fato muito legal dessa sociedade de advogados. Como vocês devem ter percebido pelo nome, né, a J. Reuben Clark Law Society não é uma associação de advogados que começou aqui no Brasil, né? É uma associação de advogados que teve origem nos Estados Unidos e foi crescendo e expandindo pelo mundo todo. E hoje quase todos os estados brasileiros já têm um capítulo da J. Reuben Clark. Então é uma oportunidade super legal para quem tem interesse em fazer trabalho voluntário, em fazer pro bono, conhecer instituições e associações como a J. Reuben Clark, para que vocês possam, então, né, além do networking que vocês vão ter a possibilidade de fazer, realmente fazer o trabalho pro bono, né? E o trabalho pro bono, ele pode, além de ser essa oportunidade de dar de volta para a comunidade, de desenvolvimento pessoal, também tem todo esse sentido de como ele pode, né, como você, como estudante e como pessoa que faz trabalho pro bono, é alguém propenso a dar de volta para a sua comunidade. Então, por isso que eu quero você na minha universidade, por exemplo, né? A forma com que você conta essa história também, essa narrativa é muito importante. Bom, além disso, existem outras instituições que permitem vários trabalhos voluntários. E esses, então, são bem livres, assim, de modo geral, não existe uma restrição, né? Se você já é advogado, não pode fazer, ou algo nesse sentido, né? Tem a AESEC, não sei se vocês já ouviram falar, a AESEC é bem famosa, ela trabalha com questão de intercâmbios, né? E por ser uma instituição tão famosa no mundo todo, ela tem um reconhecimento, assim, bem bacana, né? Várias pessoas, quando se fala sobre intercâmbio, sobre voluntariado, já pensam na AESEC. Além disso, também tem a Fundação Estudar, que anualmente tem possibilidade de voluntários de venda de cursos, tem outros tipos de voluntariado que podem ser feitos junto à Fundação Estudar. E o bacana é que vários desses voluntariados, eles não são não são em pessoa, né? Não são fisicamente indo até o local. Então você consegue fazer esse trabalho voluntário desde a sua casa, né? Usando seu celular. Então existem oportunidades diferentes. Também tem o UN Volunteers, que é o site da ONU que possibilita você fazer trabalho voluntário relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ao final de cada uma dessas oportunidades voluntárias você ganha um certificado. Então esse também é uma outra possibilidade de voluntariado que geralmente é virtual e permite que você então consiga, né, dar um pouco de volta para a sua comunidade, para o mundo, né, colaborar com as suas habilidades, e isso com certeza faz com que o seu currículo fique turbinado para o mestrado, né? Então é importante que essas
questões aí de extracurriculares, de trabalho voluntário, estejam presentes na vida de quem deseja fazer um mestrado no exterior, especialmente com bolsa, né? Se você pensar, né, alguém está dando para que você receba, né, essa bolsa, então nada mais justo, nada mais bacana do que você também ter a possibilidade de dar de volta para a tua comunidade e começar desde agora, né? Então, por isso que eu queria fazer essa live, comentar um pouco sobre essas questões do trabalho voluntário, das extracurriculares, para que vocês pensem nesses diferentes aspectos que existem relacionados ao trabalho voluntário, relacionados às extracurriculares, para que vocês possam melhorar o currículo, né, deixar ele da melhor forma possível e assim aumentar as chances de ser aceito num num mestrado com bolsa de estudos, né? Então, isso é um dos pontos que tem um peso, né, relativamente importante. Então, como eu falei, eu vou voltar aqui no meu perfil, vou voltar nos stories, nas lives, falando agora por um bom período sobre esse assunto, porque eu quero ajudar vocês a se prepararem para isso, né? Eu já falei que as inscrições geralmente vão abrir lá em agosto, né, de cada ano, e aí, se você pensar nisso, vocês têm um tempo, né? Todo mundo tem um tempo para se preparar, para colocar o currículo em dia, né? Para ter oportunidades que são recentes e para realmente fazer esse impacto da melhor forma possível. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui que eu já respondo, né? Se vocês estão gostando do conteúdo, chegaram até aqui, né? Entrem no canal do Telegram. Meu canal do Telegram está no link da bio aqui no Instagram, então vocês podem entrar lá direto no link. E eu fico à disposição aí para ajudar vocês nos stories, para continuar respondendo as mensagens que vocês me mandam ali no DM. Então, contem comigo, né? Tenham um ótimo resto de quinta-feira, que esse fim de semana seja ótimo para vocês. E eu vou voltar, então, lá nos stories falar mais sobre isso, vou voltar lá nos posts no feed, né? Já coloquei um post ontem falando sobre isso especificamente. Então, seria isso, gente, né? Se preparem com isso, fiquem ligados para acompanhar o conteúdo aqui, que eu vou falar sobre esses assuntos e eu tenho certeza que isso vai aumentar muito as chances de vocês de conseguirem um mestrado no exterior, beleza? Tenham, então, uma ótima quinta-feira e até a próxima, gente. Valeu, hein?